Então, enfim, começando a nossa aula. Pode falar, Bíblia, tá ouvindo. Quer melhor parar? Não precisa. Tá bom. Então, a Torá como fonte de legislação, sua influência até os dias de hoje no direito brasileiro. Quer dizer, enfim, a Torá, olhando ela sob a perspectiva que ela é uma fonte de legislação, e a influência, enfim, que ela tem até os dias de hoje no direito geral e, enfim, aqui especificamente no direito brasileiro. Então ele nos traz a Bíblia integrada pelo Pentateuco, os 5 livros de Moisés, a Torá, os livros dos profetas e os livros dos escritos, sobretudo o primeiro, pode ser lida e interpretada sob muitos aspectos. Quer dizer, a gente pode enxergar de algumas maneiras, interpretar de algumas maneiras, sob muitos aspectos: religioso, mitológico, moral, ético e histórico. Mas um dos aspectos que mais ressaltam o liame entre a época e as circunstâncias em que essa obra foi compilada e a sua interpretação nos dias de hoje é o jurídico. Quer dizer, a gente pode enxergar alguma conexão interessante sobre, enfim, aquilo que foi escrito 3.000 anos atrás e a lei que nós temos no dia de hoje e a conexão que existe entre as duas, como uma deriva da outra. Desde que o homem passou a viver em grupo, tornou-se necessária a adoção de regras de convivência que subordinassem a vontade do indivíduo às da coletividade. Então, sem dúvida, nós vivemos numa coletividade, a gente precisa de regras, enfim, e essas regras, então, elas subordinassem a vontade do indivíduo à da coletividade. Precisa aqui, em respeito à coletividade, às vezes, enfim, que o indivíduo ele tenha as suas regras, conforme, enfim, você também comentou da outra vez. As quais que se desenvolveram de acordo com as peculiaridades da organização social e econômica de cada coletividade. E a verdade, né, porque a volta nos disse, enfim, porque a volta traz que se não fosse pela ordem governamental, enfim, por colocar esta ordem, então Deus nos livre, um iria engolir o outro, por assim dizer. Um iria engolir o outro vivo. Se não fosse o poder do reinado, o poder do judiciário, do governo, enfim, legislativo, de colocar as leis, então um indivíduo iria acabar engolindo o outro vivo, por assim dizer, no sentido de ele ia sobrepor o seu lado individual sobre o lado da outra pessoa. E aí, obviamente, que não daria para viver em coletividade. Muitos povos antigos, além do de Israel, do qual se originou o Pentateuco, organizaram codificações escritas. Né? Nós tivemos outras codificações escritas. Também todos ou quase todos os povos antigos consideravam suas leis, codificadas ou não, como emanadas ou inspiradas por força divina. Mas, como todos acreditavam em vários deuses diferentes, alguns competindo entre si, as leis deles emanadas eram por vezes contraditórias e antagônicas. Enfim, como eram às vezes por deuses diferentes, então poderia haver às vezes uma lei que ela constituía, enfim, que havia nela leis contrárias, já que, por assim dizer, não era um ser, enfim, um ser só. Era uma verdade universal, né? E não era um ser só que estava ditando essas regras, enfim, havia alguns deuses. O que até hoje constitui um enigma para os estudiosos é como essa pequena confederação de tribos, parte de um grupamento maior de nômades da mesma origem étnica, desenvolveu, ao contrário de todos os outros povos da época, o conceito de um Deus único, incorpóreo, portanto insuscetível de ser representado por imagem de qualquer espécie, não associado a nenhuma força da natureza, como o sol, a lua, o mar, a terra, ou a atributos humanos como a força, a beleza e a fertilidade, mas criador de todo o universo e, portanto, o único dominador das forças da natureza, onipotente e onisciente, do qual emanam todas as normas de conduta impostas ao homem. Não só as que dizem respeito ao culto, mas também as que regulam as relações dos indivíduos entre si e as organizações familiar e social do grupo, exigindo de cada indivíduo o fiel cumprimento de todas essas normas. Então, quer dizer, ele está nos dizendo
Como, enfim, era por um lado o povo judeu, enfim, via um grupo, aquele chamou de uma pequena confederação de tribos, parte de um grupamento maior de nômades da mesma origem étnica. Como eles desenvolveram, ao contrário dos outros, que os outros desenvolveram algo que era na realidade de vários deuses, quer dizer, não era então havia respeito, enfim, idolatravam, adoravam várias imagens, enfim, e aqui o povo judeu, enfim, vieram com essa ideia que era totalmente, enfim, contrária, oposta, enfim, aquilo que era o comum, de ter um Deus só, e que tem um Deus só, e dele se origina, e dele vem todas as coisas. E é interessante, quer dizer, que essas leis não são só, então, religiosas no sentido, né, de culto, de adorar a Deus, mas são leis respectivas de como viver a vida na parte financeira, na parte econômica, enfim, na parte de prejuízo entre as pessoas, enfim, de como um deve lidar com o outro na parte material. Quer dizer, eram leis que justamente ditavam também tanto o aspecto espiritual quanto o aspecto material. Então, o que é muito interessante, enfim, como foi que surgiu essa ideia, um enigma para os estudiosos, como eles chamam aqui, de que teve um povo pequeno que foi contraditório, enfim, oposto àquilo que era na época, como você falou, original, e criou a ideia, enfim, por assim dizer, que tem Abraão, que tem um Deus só, e que dele emanam todas as leis. E que dele emana todas as normas de conduta impostas ao homem, certo? As características peculiares do Deus judaico são a causa do caráter único de sua legislação, com princípios distintos dos adotados por todos os povos da época, os quais, graças à propagação das leis da Torá a muitos outros povos, pelo fato de servirem de base ao cristianismo e ao Islã, foram em muitos aspectos adotados pela legislação contemporânea. Então, aqui ele diz com princípios distintos dos adotados por todos os povos. Então teve aqui alguma enfim, característica peculiar, enfim, do Deus judaico, de Hashem, e isso, como ele chamou aqui, são a causa do caráter único de sua legislação. Então é interessante saber, pelo menos, então, qual é essa diferença, qual é esse caráter único da legislação judaica que tem com relação as outras legislações. Qual seria a diferença que existe entre um e o outro? Ele não citou aqui no momento. Mas pelo menos isso serviu como base então para a legislação, enfim, islã e cristã. As leis da Torá se aplicavam desde o início a todos, sem distinção. Parece, enfim, que talvez em outras leis havia distinção entre as pessoas. Talvez, como ele vai citar logo em seguida. A lei da Torá se aplicava desde o início a todos, sem distinção, governantes e governados, aos escravos e aos estrangeiros que habitavam junto ao povo de Israel, ao contrário de outros povos, nos quais os estrangeiros não gozavam de qualquer proteção legal e os escravos eram considerados não pessoas. Tais mandamentos são precursores do princípio da igualdade de todos perante a lei, que a gente comentou, enfim, da outra vez, igualdade de todos perante a lei, inseridos nas declarações de direitos de todas as constituições democráticas contemporâneas. Queria talvez ver, né, enfim, de fato pegar, enfim, algum livro, além de Hammurabi, enfim, algum livro, enfim, que houvesse que a gente pudesse ver, enfim, essa diferença que realmente havia entre essa distinção entre as pessoas, essa desigualdade não social, mas como chama? Na Grécia Antiga mesmo tinha o cidadão, que era o homem, ele preferia ser, porque o próprio grego podia se tornar escravo se fosse por dívida. Certo. Então ele preferia morrer, dizia, né, os filósofos, prefiro a morte do que ter a minha liberdade cerceada tendo que me entregar como escravo. E era por um período de tempo restrito. E qual que é o entendimento por trás? Que ele pensava, se eu sou escravo, eu sou um mero parasita do Estado. Da antiguidade, né? Grécia Antiga, a gente está falando, de Aristóteles, lá Sócrates.
Então eu sou um mero parasita do Estado e do meu amo. Então eu não quero isso, prefiro muito mais ir para debater, né, em pé de igualdade com os outros cidadãos. Só que o cidadão era só o homem, né? O homem, a mulher não era considerada, entendeu? Então daí a gente já tira. Do Código de Hammurabi, já tira uma ideia. Do Código de Hammurabi, também tem a lei do talião, né? Então, que você meio que tipo... Sim, lei de talião é olho por olho? Que era? Sim, mas então... Por exemplo, lá no Código de Hammurabi tem que, se você fizer um trabalho, né, uma obra, e aquela obra cair em cima do outro, então você tem que... Como você falou, são coisas que eu não sabia, tá bom. se aplica, né? Que não tem então, como. Certo, que você fez uma obra e caiu sobre o outro. Se fez uma obra e o muro caiu e matou a família. Certo. Então a sua família tem que ser morta. Então assim, tipo... Não sabia que era tão forte assim, ele é assim. Não é só o olho por olho. O olho por olho, na verdade, é o exemplo mais... Se o cara caiu o muro sobre a família, mas a família do cara tem que ser morta? Isso. Não sabia isso. Aí, por exemplo, você... inclusive tem algumas coisas, que eu não vou falar para não pecar, né? Pela palavra. Mas tem algumas coisas que ainda se aplicam na Sharia. Né? Por exemplo, do roubo, a questão do roubo, certo, que lá de antigamente ainda é praticado. Sim. E vem dessa época, vem desse período. Por analogia, se a gente for fazer uma analogia de norma, ainda Sim. a gente consegue encontrar, entendeu? Então só aí a gente tem duas civilizações, períodos distintos, muito distintos, né? Um do outro, e com leis que não servem para todo mundo, não vê todo mundo como igual. Muito pelo contrário. Né? As pessoas são diferentes. Elas são iguais entre os seus. Por exemplo, na Grécia Antiga, os gregos, homens que não têm dívida, que estão, né, na plenitude dos seus direitos políticos, eles podem ser eles são livres, né? E voltando para a Mesopotâmia, lá existiam as classes, mas todos eram tratados conforme aquilo que eles praticavam ou não. Se fosse um cara que não fizesse nada, então ele simplesmente era delegado, entendeu? Não tem igualdade, é isso que eu quero dizer. Tá bom, não. Já na sociedade contemporânea moderna, a gente tem no direito internacional e nos direitos humanos, pelo menos, a perspectiva de que todos são iguais perante a lei. E isso não é do Brasil, isso é para o mundo inteiro. Certo. Não importa se é lá no Irã todo mundo trata todo mundo de maneira distinta, não importa. A lei internacional ela é universal por isso. Aí por isso que eu falei para você absoluto, porque é um direito absoluto que vai além, é essencial para o ser humano ter vida. Então, por exemplo, direito à vida é uma lei universal, entendeu? Então não tem como você tirar, falar assim, eu sou governo aqui, então eu decido que não quero essa lei. Não tem como você tirar o direito à vida, o direito à liberdade, entendeu? Ao livre pensamento. Então, esses são direitos universais. E os países que, mesmo que não adotam isso, que não são signatários da Carta de Direitos Humanos, eles, por força da comunidade internacional, são forçados a fazer isso. Se eles não fazem, eles são boicotados, recebem sanções internacionais. Como é o caso também da Ucrânia e a Rússia, né? Ser invadida, então, pessoas morrendo e tal. Então, toda a comunidade internacional se junta e fecha as portas para a Rússia. Entendeu? Isso no ramo do direito, né? Sim. Por conta da desigualdade. Eles não estão vendo todo mundo como igual. Sim. Tá bom, perfeito. Então, de acordo com o que ele está falando, seria justo essa seria a ideia. Enfim, essa foi a primeira ideia que ele trouxe. Enfim, a diferença prática, né, que a legislação judaica trouxe com relação, em comparado às outras legislações da época.
as outras constituições, seria com relação à ideia de todos, da igualdade de todos perante a lei. Enfim, que nas leis da Torá todos tinham governantes, governados, escravos, estrangeiros, teriam a mesma lei. Igualmente, igualmente a existência de um Deus único, a quem todos deviam a mesma obediência, impedia que os reis fossem divinizados ou considerados semideuses. Então, continua nessa mesma ideia, não é, né, que o ser humano foi, assim, tinha um rei que ia ser agora divinizado, enfim. Não, e já que tem que agora servir a um Deus só, ele é único, então isso impedia que qualquer ser humano fosse colocado nessa posição de semideus. Aí ele fala, até a instituição da monarquia que se fez, então ele está, na verdade, pegando aqui o ponto da igualdade social. Até a instituição da monarquia que se fez necessária para possibilitar a unificação das tribos e a formação de um exército único capaz de fazer frente aos inimigos externos é tratada com grande ambivalência no texto bíblico. É de grande beleza o trecho do livro de Samuel, Samuel 1, capítulo 8, no qual o povo pede ao profeta Samuel que escolha um rei e o profeta tenta demovê-lo da ideia, dizendo que um rei tomará os filhos e as filhas do povo para seu serviço e cobrará impostos. Então, mas aí ele fala, os reis estavam subordinados à lei como quaisquer outros. Quer dizer, olhando de maneira geral, o rei ia ser o quê? Aquele que ia pegar para ele, né? Enfim, ia tomar, como ele falou, tomar os filhos e as filhas do povo para o seu serviço, vai cobrar impostos para o seu reinado. Mas no judaísmo, o rei está subordinado à lei como quaisquer outros, e eram admoestados pelos profetas e até mesmo depostos quando transgrediam os mandamentos. Destaque-se a passagem em que o profeta Natã repreende o rei Davi por ter planejado a morte de Urias, marido de Batsheva, a quem o rei cobiçava. Então, quer dizer, nós vemos, eu só vou continuar aqui porque essa é a mesma ideia. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 e 20, são estabelecidas regras sobre a eleição e os deveres de um rei. Os versículos 8 e 19 mencionam a obrigação do rei de guardar consigo durante toda a sua vida um rolo da lei, um rolo da Torá, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar fielmente todos os seus ensinamentos e observar estas leis. Tal disposição revela uma clara limitação aos poderes dos reis e sua obrigação de respeitar as leis. Trata-se de uma autêntica norma de direito constitucional precursora de outras que vieram posteriormente, limitando os poderes dos governantes. Então, pelo menos, enfim, essa é a ideia que nós estamos vendo aqui, que a Torá ela colocou essa igualdade. Aqui ele frisou com relação a estrangeiros. Enfim, até interessante essa ideia, né, que a Torá ela coloca praticamente igual o ger, por exemplo, o estrangeiro que, enfim, se converte ao povo judeu. Ele tem, existe algumas, enfim, diferenças mínimas, né, entre o estrangeiro, o ger, enfim, o convertido, e o judeu comum. Mas a Torá praticamente estabelece as mesmas leis entre eles. E assim também como nós estamos vendo, o rei, na realidade, ele tem essa lei, enfim, enquanto em outras culturas o rei é aquele que vai tomar para si, por assim dizer, o reinado, e vai se engrandecer, e vai, como o profeta Samuel, enfim, aqui ele fala, ele vai pegar para si, para o seu serviço, vai cobrar impostos, quer dizer, vai ser o rei que está acima do povo. Enfim, que se considera essa hierarquia no sentido, enfim, a hierarquia no judaísmo ela também existe, mas no sentido, não que o rei ele tem que ter esse respeito
por uma questão que envolve enfim, então a gente tem que ter respeito pelo rei. Mas não que o rei ele tenha alguma coisa que ele é mais do que o povo, quer dizer, que o povo está para ele, por assim dizer. É só por uma questão de como funciona a situação. Então ele é o rei, então nós temos que respeitá-lo. Mas como nós estamos vendo, na realidade o rei estava na mesma posição. O rei estava... Em outras culturas, por exemplo, Exato, o rei era é o dono, enxergado por assim como dizer. Deus nos livre de Sadik. Exato, E ou não o era. dono, certo? Ou o dono, aquele que tem mais direito. O canal com o divino, todas essas coisas, né? Então, isso vem depois da Torá, né? A Torá, ela realmente coloca que são todos iguais, Certo. né? Então, até o próprio rei, ele tem que servir a Hashem, né? E tem Certo. suas obrigações. Tanto que o Ele rei tem- Davi, ele é Certo. Repreendido. repreendido, cerceado aí na sua vontade. Sim. Sim. Já depois, em períodos posteriores, quando o rei se alia à religiosidade, ele é visto como tipo Deus nos livre, um semideus. E aí ele sim, tudo que ele fala tem que ser feito. E aí por isso que vem a Revolução Francesa e a decapitação do rei, porque eles já não querem mais aquilo, só que aí os burgueses acabam se tornando os grandes vilões, porque aí eles tomam para si o poder e nunca mais soltaram até hoje. Mas a Revolução, entendi. A Revolução Francesa foi contra a Inglaterra, contra a inglesa? Teve a ver? A francesa, desculpa, a Revolução Francesa. Mas sim, francesa, isso é correto. Mas ela foi contra a Inglaterra ou não tem a ver? Não, foi na França mesmo. Foi na França mesmo. Teve a ver Porque com tinha muita miséria, muita miséria. E tinha o rei da França. E tinha o rei, que era, tipo, vivia assim numa bolha, que ele se achava mesmo, tipo, tipo, era o Senhor no céu, Deus no livre, e ele aqui na terra. Interessante. E aí a burguesia se alinha, né, eles se juntam. A burguesia não era rica nem nada, era tipo classe média, Mas e se classe média alia baixa. ao Eles rei? se